Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. A Universidade Vale do Rio Doce é a maior universidade na cidade de Governador Valadares e desde 2017 tem como reitora a professora e pesquisadora Lissandra Rocha, quem recebemos hoje no ED Pesquisa para conversarmos sobre os desafios da gestão acadêmica na Univale. Lissandra, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada, um prazer meu. Lissandra, é um prazer te receber aqui no nosso programa. E aí, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, Você está aqui hoje na condição de reitora, mas quem é a Lissandra para além dessa condição de reitora? Bom, eu sou graduada em Direito, Eu me pós-graduei na área do Direito, fiz mestrado na área do Direito e sou doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, Enquanto profissional, eu entrei na universidade, em 2001, 24 anos, e eu ingressei na Univale como auxiliar administrativo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que galguei muitos espaços aí na instituição e trabalhei muito tempo no curso de Direito, inclusive coordenei o curso, fui pró-reitora. Então, assim, foi uma trajetória. Eu sempre digo que eu devo o que eu sou à universidade aqui, Eu cresci mesmo profissionalmente. Eu sou esposa do Hernani, sou a mãe da Naila e do Caio, que os dois sempre muito presentes, Os meus filhos sempre muito próximos de mim aqui. E é isso, assim, realmente a minha vida foi crescendo aqui dentro da universidade. Isso é importante, Lissandra? Ter essa relação com a instituição na vida, no todo. E você é uma das poucas mulheres a ocupar esse cargo de gestão, nas universidades, Ser reitora de uma universidade, São poucas as mulheres, tanto em universidades públicas como privadas, comunitárias, como é a nossa. O que significa para você ser uma gestora universitária e como que você pensa que isso pode impactar uma gestão de uma universidade? Bom, assim, eu comentava até com você que eu tive noção realmente do tamanho e do que significa esse papel. Eu estive em Brasília essa semana para um evento com instituições comunitárias. Cerca de 40 instituições estavam presentes. É um evento só com reitores e éramos só 3 reitoras de 40. E aí realmente você começa a refletir. Mas assim, para mim foi tão natural ir crescendo dentro da instituição que eu realmente entendo que a minha gestão é uma gestão feminina, literalmente, até porque minha pró-reitora é mulher, minhas diretoras são mulheres, e eu percebo um movimento diferente nessa gestão. Primeiro, assim, o jeito de ser, o jeito de agir. Eu gosto da gestão mais aberta, eu gosto da gestão compartilhada. Para mim é importante a troca. Então, eu entendo que dessa forma a instituição devagar vai compreendendo o porquê das decisões, apoiando, sem contar que quando a gente troca, a gente pensa melhor. São decisões mais de reflexão mesmo. E juntos vamos, então, crescendo, Eu compreendo dessa forma. E tem um diferencial, Esse olhar de ser mulher, gestora, e como a equipe de gestoras também, há uma sensibilidade diferente, seria isso? Eu sinto isso, assim. Primeiro, eu não gosto de gestão de porta fechada, então todo mundo já sabe, assim, que a minha sala é aberta. Eu gosto de ouvir, eu gosto de entender o que está acontecendo. E gosto do acolhimento. Aí, perfil meu mesmo, de gostar de ouvir e de gostar do acolhimento. Então, eu sinto que essa sensibilidade faz diferença na hora que a gente vai tomar uma decisão mais delicada, até porque estamos lidando com pessoas, E já são 8 anos, enquanto reitora. Quais são aí, as grandes conquistas que você pode falar para a gente desse processo, desses 8 anos? É uma trajetória, Quando a gente olha para trás, consegue ver assim, o crescimento dos cursos. Então, de lá para cá, a gente veio aí com a veterinária, a fono, a terapia ocupacional, biomedicina, estética, vários cursos novos.
Além dos cursos novos, né, a gente vem num movimento de profissionalização e aí a gente compreendeu como que funciona, estudou profundamente o sistema avaliativo do país. Então hoje, né, nós já passamos por avaliação de quase todos os cursos e assim, eu posso numerar que de 15 cursos avaliados, 4 tiveram nota 4 e todos os demais nota 5. Então são todas notas de excelência que fazem realmente a diferença. Tenho muito orgulho, né, de nesse processo a gente ter crescido e estar realmente no processo de implantação da inclusão na instituição. Então, né, faz parte da nossa visão realmente ser uma instituição inclusiva. Então, a gente tem um plano de inclusão e acessibilidade que já está, né, numa segunda versão. A gente trabalha para isso e eu acredito, né, que realmente a instituição tem condição de abraçar esse público. Acho que isso é uma conquista importante. Não foi fácil, né, nesse período, mas eu sinto que a gente está no caminho e a gente vem avançando nisso. Então, assim, todo o crescimento, as propostas novas que fizemos, né, e sempre rumo o novo plano de desenvolvimento institucional. Então, aí pensando nos próximos 5 anos da Univale, já é o segundo PDI que eu participo da construção. E sempre assim, inovando na forma de construir, tentando envolver o máximo das pessoas da instituição. Esse olhar é interessante porque ele demonstra como que internamente as coisas funcionam, né? São organizadas, né? Mas a gente também pode pensar nesses últimos 8 anos, né, período da sua gestão, a importância da Univale para a comunidade, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também, né? Para fora da universidade, onde que a Univale chegou, avançou, para atender as demandas, né, da sociedade, já que é uma universidade comunitária. Primeiro assim, aqui dentro, né, as pessoas compreendem claramente que a gente entende que só se aprende fazendo. Sim. Então, todos os nossos cursos têm uma boa parcela de atividades práticas. Além disso, a gente, enquanto instituição comunitária, sempre vai pensar numa atividade prática para esta comunidade. Então, são os atendimentos, né? E aí, por exemplo, eu posso citar o AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, que começou muito discretamente, hoje são mais de 25 especialidades em que a gente atende a comunidade, num vínculo direto com o setor público, né? Então, toda vez que uma pessoa vai a uma unidade de saúde, faz uma consulta, e ela precisa, por exemplo, de um cardiologista, de um oftalmologista, ela é encaminhada para a Univale para fazer esse atendimento, né? Um atendimento de qualidade, com a participação dos nossos alunos. E as clínicas integradas, né? Que são todas as clínicas, todos os setores dos cursos da área da saúde que têm condição de fazer um atendimento. Então, é a clínica da Fono, que faz um atendimento com adultos, idosos e crianças, a fisioterapia, né, a nutrição, a farmácia, né, a própria terapia ocupacional, né, a pessoal da odontologia, as clínicas odontológicas, o PAOP. Então, assim, claramente a gente compreende a importância da instituição, e aí não só na área da saúde, né, nós temos um núcleo de apoio fiscal, que é o NAF, faz um atendimento, principalmente para quem tem MEI, né? O pessoal do EAJ, que faz o atendimento jurídico. Então, assim, todos os nossos cursos têm um envolvimento com a comunidade. De alguma forma, a gente faz uma prestação de serviço para essa comunidade, né? Então, existe esse compromisso e essa troca. E, sem dúvida nenhuma, isso faz diferença, né? Os nossos atendimentos, eles ultrapassam o orçamento da Secretaria de Assistência Social do município, né? A gente realmente entende que esse é um compromisso da Univale com a comunidade. E aí, nessa lógica, né, a gente está falando também de desenvolvimento regional, né? Porque quando a gente fala da Univale, fala de Valadares, na verdade, envolve toda uma região, né, do Vale do Rio Doce. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da Univale com essa comunidade local, mas também dando um destaque para as ações de extensão e pesquisa, né, já que a universidade ela tem por natureza ter também, né, extensão e pesquisa universitária.
A extensão é esse movimento de troca com a comunidade, né? Toda vez que a gente tem um projeto como o CAIS, que atende mais de 100 idosos, né? A Rede Solidária Natureza Viva, que faz um atendimento com os catadores. Então, são vários projetos, né? O Anjos da Alegria, que está lá no hospital, o Teatro Universitário. Então, são ações que vão contribuir com o nosso aluno, e aí eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que os nossos alunos não saem só com conhecimento técnico. Existe uma preocupação nossa em formar um cidadão consciente, né? Então, eu sou da área da saúde, que saúde pública eu vou encontrar? Eu estou preparado? Então, existe essa nossa preocupação com essa formação do nosso aluno. Então, que ele tem que estar em contato constante com a comunidade, né? Então, esse movimento da extensão e a pesquisa. É claro que se a gente está nesse território, a gente tem que compreender, né? Qual o diagnóstico, que dados eu posso, né, conhecer desse território e de que forma eu vou contribuir, né? Algumas das nossas pesquisas acabam se transformando em intervenções nessa comunidade. Porque você vai no território, você compreende o que existe ali, né? E aí, a partir dali, você vê que demandas que a gente pode despertar nos cursos, que extensão, né? Então, que movimento eu posso pegar o meu aluno aqui e levá-lo lá na comunidade? E aí não tem aprendizado melhor que esse, né? Quando você consegue levantar os dados, entender o local e aí poder contribuir com ele, né? E aí, pensando em pesquisa, né, e pensando que a universidade é a possibilidade também dessa formação, né? Nós temos, né, um programa de mestrado, né, inclusive esse programa nosso aqui, né, é vinculado a ele, que é o mestrado em Gestão Integrada do Território, que é uma proposta de formação continuada e interdisciplinar. Eu queria que você falasse, dentro da perspectiva da Univale, qual que é a importância de ter esse mestrado com essa característica? Quem quer fazer mestrado, por que deve fazer o JIT, por exemplo? Nós temos vários exemplos, e eu gosto sempre de citar alguns, assim, de pessoas que foram realmente transformadas com o mestrado. Primeiro que é um olhar, né? Eu sempre digo assim, que ele abre o olhar. O mestrado interdisciplinar, ele realmente tira a gente do conforto de cada área, né? Então, a gente, por exemplo, que é do direito, está acostumado ali com os termos jurídicos, com as ações que está mexendo, mas será que a gente já olhou ao redor? Então, o mestrado, o primeiro ponto dele é tirar, né, do conforto, é realmente te colocar num olhar amplo. E aí, em todas as áreas eu consigo fazer isso. Então, a gente tem, assim, médicos que vêm para o mestrado e passam a ter um olhar diferente dos dados em que ele tem contato todo dia, né, com o cenário que ele tem contato todo dia. Pessoas do direito, né, da área militar, juízes, promotores. Então, assim, são várias possibilidades, sem contar essa troca. É muito interessante quando a gente, né, eu ministro algumas disciplinas no mestrado, e quando a gente começa a ouvir a perspectiva de cada área de um mesmo assunto. Então, isso é fantástico, assim, é muito legal ver essas diferenças e ter isso em um único curso. Então, sem dúvida nenhuma, é um mestrado que transforma o olhar, capacita, né? Nós tivemos alunos que são da área pública, de gestão pública, e que trazem esse retorno de dizer, olha, transformou o meu modo de gerir, porque você passa realmente a enxergar de outra forma. Como que você analisa os fenômenos, né? Como que você analisa esses dados e de que forma você pode intervir nesse lugar. Você traz, né, na nossa conversa que você já trouxe, né, os avanços dos cursos de graduação, agora o mestrado, a pesquisa, extensão. A gente tem hoje, né, a gente fala aí de uma sociedade contemporânea que é diferente, né, do passado. Ela é tecnológica, ela está envolvida, né, com uma outra dinâmica. Nesse sentido, quais são os desafios da gestão, né, universitária para esse tempo, para essa população, né, para jovens, adultos, né, mas que estão conectados com outro mundo? Como você percebe essa diferença? O primeiro ponto, assim, a gente precisa entender que nós não nascemos assim, mas passamos pelo processo. Mas eles já nascem assim, conectados, né? Para eles é muito natural, assim. Há sempre alguém que pergunta, né? Como é que era a vida sem o Google? Que é impossível, assim, pensar, né? Sem a internet. Mas realmente é desafiador, porque eles têm uma outra forma de pensar, outros valores,
Então, nem sempre eles pensam só no aspecto financeiro, eles querem outras propostas e aí querem também ser desafiados. O que eu mais entendo de característica, de diferença, é que eles não querem as carreiras tradicionais por querer, eles querem ser desafiados naquilo. Então, hoje tem sido o nosso maior desafio, pensar nos desafios, pensar nas possibilidades, em realmente tornar, né, todas essas profissões atrativas para eles e realmente mostrá-los que esse momento na universidade é capaz de transformar a vida deles e de prepará-los, se não especificamente para aquela profissão, mas vai prepará-los para o futuro que vem. Né? Porque é lógico que a gente vai ter que escolher uma área que vai atuar. Mas é o futuro que vai definir, né, se você vai, em que você vai usar aquele conhecimento que você está adquirindo aqui. Então é você que, com o passar do tempo e com as possibilidades, vai entender, por exemplo, como eu, que estudei direito, onde eu posso aplicar todos aqueles conhecimentos jurídicos que eu tive, né, hoje enquanto reitora, por exemplo. E aí, se a gente prepara os alunos para o futuro profissional deles, fazendo exercício de futuro, como que a gente pode pensar a Univale daqui a um tempo? Você falou, né, do PDI, que você explicasse o que é, né, mas qual é a Univale do futuro? Como que ela tem sido pensada pela gestão atual? Bom, né, lá no PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento que a gente pensa o futuro da Univale para os próximos 5 anos. Foi um documento que a gente começou o ano passado, né, num movimento que participou, né, alunos, professores, gestores, pessoas da comunidade, indígenas. Então, o que a gente percebe, né, que a gente tem de expectativa para metas futuras. Claro que nesse processo muita coisa pode mudar, avançar, retroagir, a gente que vai pensar. Mas, basicamente, a gente pensa no foco dessa nossa visão, né, de ser inovadora e inclusiva. Então, a gente pensa em ações de inovação, em nos abrirmos aí para o mercado internacional, que é um movimento que já se iniciou. Então, hoje a gente já está cadastrado, por exemplo, em instituições internacionais, fazendo movimentos de troca com intercambistas. E também, além dessa questão, né, de se abrir para o mercado, de realmente avançar na questão da inclusão, pensando no crescimento, mas principalmente na reformulação constante, que é típico, né, da Univale, que é pensar nesse mercado. Então, a gente vem num movimento realmente de refletir os cursos, de pensar realmente naquelas habilidades e competências que vão atender o mercado, sem esquecer a IA, que é um ponto, né, de referência, que vem para aumentar nossa produtividade, que vem para crescer, né, e que tem que realmente fazer parte da nossa rotina. Isso. E para a gente finalizar, reitora, eu queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade acadêmica, né, nossos alunos, professores, sociedade em geral que está nos assistindo, qual mensagem você deixa para a gente, né? Eu falo sempre assim, do quanto a educação transforma a vida da gente em várias ações, né? Quando eu olho para o passado ou quando eu penso no futuro, eu sempre vejo o quanto a educação ela é transformadora na nossa vida. Então, assim, ela realmente é capaz de abrir portas, né? E aí você às vezes pensa assim, só nessa profissão? Não, nas várias possibilidades que aparecem para nós. Então, primeiro, que não se perde oportunidade na vida, então passa, tem que agarrar. E segundo, que realmente vale a pena, porque é uma porta que se abre e o quanto que a educação transforma. Muito bom. Te agradeço a sua presença na área de pesquisa. Obrigada, foi muito bom, um bate-papo muito gostoso. Que bom, a gente que agradece. E agradeço a você que nos assiste e convido a assistir às outras edições do programa ED Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.